Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, povo liberto. A pessoa que vos fala é José Gonzaga aqui do canal Passando a Bíblia a Limpo. Galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que vossos servidores forem ver esse vídeo, né? Para mim agora é meio-dia e 20, 14 de fevereiro, né, de 2023. Dando continuidade ao vídeo, né, contradições do mesmo livro e do mesmo capítulo, né? Vou mostrar as outras, mas dando prioridade às contradições do mesmo livro, do mesmo capítulo, para ver se vocês conseguem ser curados dessa cegueira suas, né? Vocês conseguem enxergar. Não é possível. Queria escrever um texto, mas não pude escrever porque o Facebook já está limitando os meus textos já. Então, vamos de vídeo mesmo. Prosseguindo, sem mais delongas, peço por gentileza, antes de iniciar o vídeo, quem gostar do meu trabalho, se inscreva, dá um like, dá um joinha. O pessoal do Facebook entender que o trabalho está sendo bem feito, correto? Vamos lá. Só acompanhar a leitura que eu estou acompanhando, lendo a sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, tá? Vamos lá. Quanto tempo durou a inundação? Segundo Gênesis, capítulo 7, versículo 17, a inundação durou 40 dias. Só que segundo Gênesis, capítulo 7, versículo 24, foram 150 dias. Gênesis 8, versículo 3 também, né? Nos diz que a inundação foi 150 dias e não 40 dias, como está no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 17. Contradição no mesmo livro e no mesmo capítulo. Quantos anos Benjamim tinha quando o clã dele migrou para o Egito? Vamos lá. Era um menino ainda. Gênesis 44, versículo 20 e 21. Gente, algumas versões falam diferente, né? Na João Ferreira de Almeida, nos fala que ele era mais moço, né? E a católica também, né? Na hebraica, nos fala que ele era um menino. A Torá também confirma que ele era um menino. Em outras versões, não fala que ele era criança. E outras já falam que ele era rapazinho. Mas só que ele era solteiro, não tem a menor dúvida. Ele era mais moço, era mais jovem, era criança ou era menino. Era solteiro. Era o filho mais moço, menino ainda, de Benjamim. Só que no livro de Gênesis 46, versículo 21, nos diz que o clã dele, quando migrou para o Egito, ele já era adulto e tinha filhos, ele já era pai de família. Se isso não é contradição, é o quê, gente? É só ler na sua Bíblia, cara. Deus pode ser visto? Não. Deus é invisível e não pode ser visto. Qual o livro que nos diz isso? João, capítulo 1, versículo 18, João, capítulo 6, versículo 46, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, e João, capítulo 4, versículo 12. Né? E tem o livro de Êxodo também, 33, versículo 20. Só que o livro de Êxodo é que eu vou separar, que tem as contradições no mesmo livro e no mesmo capítulo. Correto? Agora, Deus pode ser visto? Sim, Deus pode ser visto. Deus não é invisível. Quais são os livros que afirmam isso? Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Gênesis 26, versículo 2. Gênesis 26, versículo 24. Gênesis 32, versículo 30. Gênesis 35, versículo 1. Gênesis 35, versículo 7. Gênesis 35, versículo 9. Gênesis 48, versículo 3. Números 14, versículo 14. Deuteronômio 5, versículo 4. Deuteronômio 34, versículo 10. Juízes 13, versículo 22. 1 Reis 22, versículo 19. João 42, versículo 5. Salmos
63, versículo 2, Isaías 6, versículo 1, Isaías 6, versículo 3, Ezequiel 1, versículo 27, Ezequiel 20, versículo 35, Amós 7, versículo 7, Amós 9, versículo 1, Abacuque 3, versículo 3 ao versículo 5. Agora vamos ao livro de Êxodo, né? Então não tem as contradições, né? Êxodo 3, versículo 16, Êxodo 4, versículo 5, Êxodo 6, versículo 3, Êxodo 24, versos 9 ao 11, Êxodo 33, 11, versículo 23. Todos esses livros aqui nos diz que Deus não é invisível, Deus é visível. Tem mais livro que fala que ele é visível e tem menos livro que fala que é invisível, correto? Agora, eu vou focar no livro de Êxodo, como eu disse, eu vou focar mais onde tem as contradições, de preferência no mesmo capítulo e no mesmo livro. No mesmo livro ou no mesmo capítulo, né? E essa aqui tem no mesmo capítulo a contradição. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Daú, nunca se apartava do meio da tenda. Focar apenas onde eu falava com Deus face a face. Vamos lá. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. É a mesma coisa que eu estou conversando com você, está vendo sua face? Então Moisés viu a face de Deus, cara a cara. E no mesmo capítulo, capítulo 33, do livro de Êxodo 33, versículo 20. E disse mais, não poderá ver a minha face, porque, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Repetindo. E disse mais, não poderá ver a minha face, vírgula, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Vamos voltar lá no 11, no 33, 11? 33, 11 Êxodo? E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. No versículo 20, 33, versículo 20 de Êxodo, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Contradição no mesmo livro e no mesmo capítulo. Capítulo 33, mesmo capítulo de Êxodo, versículo 23 não fala. E, vírgula, havendo eu tirado a minha mão, vírgula, me verás pelas costas, vírgula, mas minha face não se verá. Só que no capítulo 11 fala, está explícito, e falava o Senhor Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E não só nesse versículo, como por exemplo, no Gênesis, capítulo 32, versículo 30, né? Vamos lá no Gênesis, capítulo 32, versículo 30, vamos lá. Gênesis 32, versículo 30, deixa eu acertar, talvez eu tenha copiado errado. 32, versículo 30. Jacó também viu Deus face a face, inclusive ele lutou com Deus, que fala a luta de Jacó com o anjo. Vamos ao versículo 30, o vídeo não fica longo? Gênesis 32, versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Se ele lutou com Deus, cara a cara, ele viu Deus face a face. Jacó também viu Deus face a face. Então, meu amigo, fica no engano quem quiser. Verdade estão sendo ditas, né? Controvérsia do mesmo livro de Gênesis 33, o meu capítulo de Gênesis, né? 33, né? Se diz que ele falava com Deus face a face, depois falava que ele, homem nenhum poderá a minha face e viverá, né? Tem lógica uma coisa dessa. Controvérsia no mesmo livro e no mesmo capítulo. Gente, se vocês não entendem, sou bobo. Como é que vocês inventam
desculpa esfarrapada, para justificar um erro bizonho desse. Se a pessoa usar o racional, a lógica, vai ver que é mentira. O livro se contradiz o tempo todo, senhor. Também no livro de Ezequiel 20, versículo 35, vira Deus face a face. Agora vamos lá, voltando ao livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 14, versículo 14. Gênesis, vamos ver o Gênesis. Vamos passo a passo para vocês entenderem? Ló era irmão ou era sobrinho de Abraão? Segundo Gênesis 14, versículo 14, e Gênesis 14, versículo 16, nos diz que ele era irmão. Vamos ler lá? Gênesis 14, versículo 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, amou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ló é levado cativo, Ló foi preso. Olha o que está escrito aqui, ouvindo, Abraão, que o seu irmão estava preso. Então Ló era irmão de Abraão, correto? Vamos ao 16. E tornou a trazer todos os seus bens e também a Ló, seu irmão, com seus bens e também as mulheres com todo o povo. Olha, Gênesis 14, versículo 16, está confirmando que Abraão era irmão de Ló, correto? Agora vamos voltar em Gênesis 11, versículo 27. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã, correto? Observe que Arã era irmão de Abraão. Vamos lá. O 26 e 27, Gênesis 11, 26 e 27. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Então, Abraão, Naor e Arã eram irmãos. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Então, Abraão não era irmão de Ló, era sobrinho, pois ele era filho de Arã. E Abraão era irmão de Arã. Então Ló era sobrinho e não irmão de Abraão. Se isso aqui não serve, vamos lá no Gênesis 12, versículo 5 agora. 12, versículo 5, ó. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Então Ló era sobrinho de Abraão e não irmão de Abraão. Se não serve ainda, vamos voltar no 14, no 12. Vamos ter a mesma contradição do mesmo capítulo, hein? Veja bem, vamos lá. Gênesis 14, então eu gosto de dar prioridade no meu capítulo, que aí não tem desculpa, esfarrapada. O título da matéria do texto em si é Ló é levado cativo, está na sua Bíblia aqui, ó. Que eu não estou mentindo, ó. Eu mato a cobra e mostro o pau, meu amigo. Vamos lá no versículo 12. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão. Vou repetir, também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Vou repetir de novo, e também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão. Então, Ló era sobrinho e não irmão. Agora vamos no mesmo capítulo, cara, capítulo 14, versículo 14. Ouvindo, Abraão, que o seu irmão estava preso. Seu irmão estava preso? Ló era seu sobrinho, não era seu irmão. E vou lá no 16. E tornou a trazer todos os seus bens e também a Ló, seu irmão. A gente está falando que Ló era irmão. No mesmo capítulo 14, né?
versículo 12. Ló era filho do irmão de Abraão, era sobrinho. E no mesmo capítulo 14, versículo 14, Ló passa a ser sobrinho. E no versículo 16 ele passa a ser sobrinho. Isso não é contradição ao quê, meu amigo? Você porque não quer entender mesmo, né? É até irritante isso, gente. Uma coisa tão clara, e a pessoa não quer enxergar. Vamos lá. Quantos anos tinha Abraão quando partiu de Arã? Vamos lá. Vamos lá no Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim, vírgula, ou melhor, assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Arã. Agora, vamos lá. E isso confirma em Atos 7, versículo 4. Vamos no Gênesis 11, versos 28. E morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Uz, caldeus. Aqui fala na morte do irmão de Abraão, né? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do nascimento. Na terra do seu nascimento, em Uz, desculpe, gente, dos caldeus. Agora, Terá, que era o pai de Abraão, e viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Né? E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Agora vamos lá. Se Abraão tinha 75 anos, está escrito que vamos lá no capítulo 12, versículo 4. 12, versículo 4. E assim Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló com ele, Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Ele tinha 75 anos, não tinha? Então, vamos lá. O seu pai Terá morreu com 205 anos. Né? Que fala que ele partiu após a morte de Arã, a morte do seu pai, correto? Que está no versículo 11, versículo 32, que o pai dele morreu com 205 anos. Depois que Abraão saiu, após a morte do pai dele. A saída de Arã, né? Quando Abraão deixou Arã, está no versículo 12 e no versículo 4. E a morte de Terá, seu pai, está no versículo 11, no capítulo 11, versículo 32. Correto? Então é só você multiplicar. Ele saiu quando ele tinha 75 anos, né? 205 menos 75. Então, meu amigo, Abraão tinha 130 anos e não 75. Isso é após a morte do pai dele, Terá, que morreu com 205 anos. Se ele saiu, fala que ele saiu com 75, né? E o pai dele tinha 205, então ele tinha no mínimo 130 anos. É difícil entender isso? Subtrai 205 menos 75. Gente, as contradições são claríssimas. Só não enxergam quem não quer. Vou parar a segunda parte por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Depois vou dar continuidade. Meu amigo, saia da matriz. Saia dessa prisão religiosa. A religião foi feita para extorquir vocês. Qual é o símbolo do pastor? O pastor, ele tem ovelha. A ovelha em si, ele tira a lã da ovelha para vender
fazer casaco, fazer roupa para vender a lã da ovelha. Eles dependem da ovelha. É isso que os pastores fazem com vocês. Até nisso aí, cara, se você usar o raciocínio lógico, você vai ver qual a função do pastor: extorquir as ovelhas. Por isso que esses caras roubam descaradamente de vocês e vocês defendem eles. Se fazer qualquer pergunta para qualquer religioso, usando a lógica, ele vai usar a lógica. Mas quando você usa o livro bíblico, aí a lógica não serve. Porque são escravos do sistema. É o medo que vocês têm. Perder uma tal de vida eterna que não existe. Ah, mas eu sou condenado para o inferno, lago de fogo, também não existe. Isso foi para prender vocês no caso religioso. Meu amigo, liberta do sistema. Viva a sua vida e seja feliz com a sua família. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo texto. Fui. Aí eu viciado em texto. E tem os próximos vídeos, né? Eu não estou podendo escrever texto agora não, gente. O Facebook está limitando as minhas postagens. Eu não estou bloqueado não, mas estou limitando as minhas postagens. Então fui. Uma excelente terça-feira a todos, meus guerreiros e minhas guerreiras. Espero que tenham gostado.